O que acontece? Essa ideia do que é, então, uma trigger em banco de dados. É exatamente um gatilho. Como assim gatilho? Ele fica na expectativa de algo acontecer. Se algo acontecer, ele dispara um processamento a ser executado. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem aí a proximidade, a gente está menos de um mês de acabar o semestre. Na hora que faltar 5 dias, o sistema exige que eu como professor, lance todas as presenças no sistema até a data corrente. Senão ele não deixa eu mexer mais no sistema, ele não recupera nada. Essa é uma restrição que eu posso implementar numa trigger. O que ela faz? Quem está conectado? Professor tal. Ele já acertou a questão de presenças no sistema até a data de hoje? Não. Faltam 5 dias para acabar, então impede ele de lançar nota, consultar aluno, entrar na turma. Pronto. E fica só avisando, lógico, né? Olha, o senhor precisa completar lá as presenças dos alunos que estão incompletas. E se não fizer isso, quem vai impedir? A gente colocou um gatilho lá no banco de dados que devolve para a aplicação falando, sem acesso. Acesso indevido por não estar atendendo uma regra de negócio que a empresa instituiu. Os gatilhos, inicialmente no material, ele está trazendo para a gente os mais simples, trabalhando com operações DML. Até o fim desse material, a gente vai ver que não tem só para DML, tem para DDL também. Me adiantei, mas vamos dar uma andada primeiro aqui no que é o DML, que eu acho que é mais fácil. Ele está aqui explicando para a gente o que eu comentei com vocês, usando esse exemplo aí de presença. O ambiente fica assistindo, igual lá trabalhar com programação, lá orientado a objeto listening. Fica ouvindo. De verdade, o sistema não ouve nada, ele fica acompanhando o que está acontecendo. E nesse acompanhamento, se algo acontecer no que ele está com um gatilho preparado, ele dispara aquele gatilho. E vai, de repente, criar uma restrição, como foi o exemplo que eu dei, ou simplesmente permitir, solicitar, realizar alguma coisa. Vamos supor lá, estamos perto do fim do mês, supondo isso. Ele já gera lá uns cálculos e tal. Se eu fizer um login, para me dizer o quanto de desconto vai cair no meu salário, o quanto vai vir de salário líquido. Exemplo também em banco instituição financeira. Na hora que você acessa ele e sua conta está em negativo, ele traz uma mensagem para você. Então, existe tanto, você pode usar tanto do cheque especial com juros tal. É lógico que normalmente o banco, a instituição financeira, não fala dos juros. Ele simplesmente te avisa, porque é ele que vai estar ganhando dinheiro com isso. Tipos aqui, né? Você tem, a nível de triggers, trabalhando com tabelas e com visões. Por enquanto, a gente está falando só da DDML, ou seja, as operações de inserção, update, delete, mas o select também é uma DML. Literalmente, já está trazendo aqui para a gente que ele não vai estar disparando triggers em cima específica de operações de select. Aqui ele está trazendo, né, tabela em si está desencadeadora, ou seja, se o cara fez um insert, se o cara tentou fazer um update, se o cara está tentando apagar um registro, eu posso programar antes da operação acontecer ou depois da transação acontecer. Ela pode acontecer a nível de linha. O que ele quer dizer linha? Tupla. Ou ser uma instrução que vai varrer lá uma tabela inteira, realizar lá alguma coisa. Esse aqui é um exemplo legal de que as programações usando triggers, ela tem uma perspectiva. Se a gente traduzisse ao pé da letra, a palavrinha old, o que significaria? Antigo, velho. Isso. Para a gente aqui seria o anterior, vamos dizer assim, né? O valor antigo. Então, na hora que a gente fizer uma operação, que ele está tentando montar numa tabelinha, né? Se você fizer um insert, o que existia antes? O velho? Nada. Porque já que é um insert, o banco não vai adivinhar o que você vai inserir. Então, antes da transação de insert, o old tem o que? Nada. Null. E depois, o new, né? Após a transação ter acontecido, os dados que você inseriu. E se fosse um update? Opa, update, para trocar alguma coisa já existe no banco. O old, então, vai pegar antes da alteração. E o new vai pegar o valor que tinha depois da transação. Similar à ideia do delete.
a gente só consegue apagar o que já tem na tabela. Ah, mas eu dei um comando delete, ele não achou e não apagou nada. Qual é a situação do old? E a situação do new vai ser a mesma, essa transação não executou nada. Agora ele apagou um dado. O antigo, a ideia do anterior ao delete, os valores estão lá para você manipular, recuperar e mexer. E o depois, por que é null? Porque eles foram removidos. Importante, esses identificadores de correlação quando a gente trabalha com uma trigger. Eu tenho de novo a ideia temporal aqui, ó, antes da transação e depois da transação.